Então, bom dia, pessoas. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né, na nossa aula de anatomia. E a gente começou, na videoaula que eu postei para vocês, a falar sobre o membro torácico. A gente tinha visto anteriormente sobre o esqueleto axial, que é o que forma o eixo, né, do corpo do animal, com cabeça, crânio, no caso, do esqueleto, coluna vertebral, costelas e externo. E agora a gente começou na última videoaula o esqueleto apendicular, que é aquele esqueleto, né, que está ali inserido, né, a gente fala esse nome apendicular, que vem de pêndulo, né, está em forma de pêndulo, como os membros torácicos e os membros pélvicos, ou seja, membros anteriores e membros posteriores, fixados nesse eixo, né, nesse esqueleto axial de alguma forma, tá? E a gente falou do membro, começou o membro torácico falando do símbolo escapular, que na maioria dos quadrúpedes, esse símbolo escapular é incompleto, onde a gente vai encontrar apenas a escápula, o osso, que é chamado de escápula, que está fixo ali na região das costelas, sem articulação, ele só está preso no tórax do animal por músculos, ligamentos, não tem uma articulação desse osso com o tórax do animal. Mas esse osso se articula na sua porção distal com o húmero, que foi o outro osso que nós vimos aula passada, na videoaula. E hoje nós vamos continuar o membro torácico falando da região do antebraço, onde nós temos dois ossos, que são o rádio e a una. Esses ossos, na maioria dos animais, ele já está fundido. Então, quando você olha, você vê como se fosse um osso só. Mas algumas regiões específicas são identificadas como sendo de um osso ou de outro, tá? No equino e no bovino, principalmente, esses ossos são bastante fundidos. Já nos suínos e aves, a gente tem esses ossos, você consegue ver a diferença, como no ser humano. Tá? No humano, esses dois ossos são aqui esses ossos do antebraço, tá? Então, eles são dois ossos bem distintos, eles não estão fundidos, né? E a gente tem aqui o cotovelo, que faz parte, né, desses ossos. Então, o fato de no ser humano não ser fundido permite que a gente faça esse movimento aqui, que esses dois ossos, eles giram, né, entre eles, assim. Já nos ovinos, bovinos, equinos, pequenos ruminantes também, esses dois ossos, eles são fundidos, e você vê como se fosse um osso só. Então, aqui, nós temos o rádio e a una de bovino, onde, nessa região posterior aqui, a gente tem a una, e anteriormente a gente tem o rádio, tá? Então, ele é formado, né, esse antebraço é formado basicamente por esses dois ossos, e a una, ela fica caudolateral, ou seja, ela é caudal, mais de uma forma lateralizada, mais para externamente, assim, para o corpo do animal. E o cotovelo é formado por essa estrutura chamada de olecrano. Aqui é o túber do olecrano, que é exatamente essa pontinha do cotovelo, né? Então, aqui tem o olecrano e o túber do olecrano, que é essa pontinha aqui do que forma o cotovelo do animal. Aqui a gente consegue perceber, ó, essa fusão entre os dois ossos. Inclusive, ainda tem um espaço interósseo que, às vezes, a gente não encontra esse espaço em algumas estruturas, em alguns animais. Né? Um animal mais velho, assim, isso aqui já tem até sumido esse espaço. No equino, a gente basicamente nem percebe, porque no equino, a una não tem esse corpo da una aqui, chegando até esse processo estilóide. Essa estrutura aqui vai se fundindo e acaba. E você não vê que ela
continua que é até aqui a região mais distal, tá? Então, a fusão nos equinos é bem maior. Em animais carnívoros, não é fundido também, por isso que tem essa capacidade de limitada, né? Mas que faz uma rotação entre os ossos. E nas espécies domésticas, na fase adulta, né? Essas espécies como bovino, equino, pequenos ruminantes, ocorre essa fusão que não permite esse movimento de rotação nesses animais. Então, apresento a vocês aqui o rádio e a una. Pronto, aqui tem a una do equino, ó, a do bovino vem, e você percebe toda a una, desde a sua região proximal até a região mais distal do rádio. Já o equino, ele se funde de uma forma que, se você olhar aqui caudalmente, você só vê uma linha, uma pequena linha, uma saliênciazinha. Então, ocorre bem essa fusão. E, às vezes, essa fossa aqui, esse espaço interósseo, nem está presente, nem no equino, nem no bovino. Principalmente no equino, às vezes ela nem está presente. Mas, então, aqui a gente... E esse aqui é o rádio, tá? Nesses animais, o rádio, ele é mais robusto, é um osso maior, não em comprimento, né? Mas em termos de massa, do que a una. Já no suíno e nas aves, a una é maior que o rádio. Então, deixa eu ver aqui o suíno. Aqui a una é maior do que o rádio. Aqui o cão e o gato, onde, principalmente no gato, não tem tanta fusão, e ele tem esse movimento de rotação até maior do que do cão. Mas no cão também não está totalmente fundido, tá? Então, e essa observação, nas aves também a una é maior do que o rádio. Então, voltando aqui um pouco a falar dessas estruturas, né? Com relação ao rádio, a gente tem na região proximal a cabeça do rádio, isso aqui seria o corpo, né? O que entre as regiões proximal e distal temos o corpo, e a tróclea na região mais distal. Essa estrutura vai se articular com os próximos ossos. E o húmero, na sua região distal, se articula aqui com a cabeça do rádio e essa estrutura do olécrano, a fossa, né, essa incisura aqui do olécrano. Então, o húmero, ele se encaixa aí, e ele faz uma articulação, né, que é bem fácil de... uma articulação troclear. Então, ele desliza, o húmero desliza dentro dessa estrutura, dessa incisura troclear. Com relação à una, a gente tem o olécrano, que é essa região que forma o cotovelo do animal, o túber do olécrano, o corpo da una, e nos bovinos a gente percebe esse processo estiloide, tá? Que é essa saliência aqui, que nos equinos a gente não vai ver essa estrutura. Não tem, né, na verdade, o processo estiloide fica aqui quase imperceptível, fundido com a tróclea do rádio. E essa incisura aqui é chamada de incisura troclear, só voltando um pouco, porque é onde articula a tróclea do húmero, tá? Vai articular. Então, tem a tróclea do rádio e a tróclea do húmero vai se articular aqui. Então, basicamente, essas são as estruturas que eu queria que vocês, né, conhecessem, até para poder identificar esse osso de uma forma mais, diferenciando de outros ossos, certo? Alguma pergunta, por enquanto? Eu não consigo ver o chat, deixa eu ver aqui no celular se eu consigo ativar, ficar olhando o chat. Nas aves, no caso, o membro torácico da ave são as asas, né?
E aqui a gente tem o rádio e a una, observando que a una é esse 9 aqui, ela é uma estrutura maior, né, em termos de massa, do que a una, que é a estrutura 8. Tá fora do lugar aqui, esse 8, ó, essa aqui de cima, tá? O rádio, desculpe. E a una é esse osso maior aqui embaixo. Porque o 8 está apontando para a una aqui, mas é o ossinho de cima. Acho que a figura se mexeu. Desconfigurou. Então, pronto, aqui. A una, o 22, e o rádio mais fininho aqui, mais delgado, é o 23. E o próximo, a próxima estrutura do membro torácico é a mão, formada pelos ossos carpo, metacarpo e os dedos do animal. Então, são os ossos carpais, os ossos metacarpais, né, o osso metacarpo, e as falanges, que formam os dedos. A gente pode dizer que esses ossos do carpo, falando dos ossos do carpo, eles teriam relação com o que a gente chama do pulso no homem, essa região do pulso. Aqui no ser humano é formado por 8 ossinhos, né? Mais uma fileira proximal e uma fileira distal, tá? Então, são 2 fileirinhas de ossos, praticamente 4 proximais e 4 distais, né? 4 em cima e 4 embaixo, formando essa estrutura do pulso. Nos animais, esses 8 ossos, eles não são bem definidos. Nem todos os animais apresentam os 8 ossos bem, tá, definidos. Isso vai variar de fileira, ou de espécie para espécie, tá? Mas ele, de certa forma, quando não existe os 8 ossos, é porque alguns desses ossos se fundiram, formando um osso só. Mas também tem uma fileira proximal e uma fileira distal. A fileira proximal se articula com o rádio e a una, e a fileira distal se articula com os ossos do carpo, que na mão humana são 5 ossos, metacarpo. São 5 ossos metacarpo. Nos animais a gente vai ver essas diferenças. Aí eu não coloquei uma mão. Então, esse aqui são os ossos do carpo bovino. Eles são ossos curtos, né? Ossos pequenos, parecem uns dadinhos, assim, bem simétricozinhos, certo? E esses ossos, né? A gente vai ter a fileira proximal, a fileira distal. Então, a fileira proximal se articula aqui na região proximal, né, com a parte distal do rádio da una, e a fileira distal se articula com a região proximal do próximo osso, que é o metacarpo, tá? A sequência de ossos é contada da região medial para a região lateral, tá? Então, ela é identificada, né, na sequência mesolateral. Então, a gente tem, aqui a figura ficou, deixa eu ver se eu, não tem outra figura. Não sei por que ficou assim. E na fileira proximal, a gente tem o osso carpo radial, o intermédio, o carpo ulnar e o acessório do carpo, que ele fica posterior, sabe? Que aqui a gente está vendo só um pedacinho dele. E na fileira distal, esses ossos, né? O primeiro carpal, o segundo carpal, o terceiro carpal e quarto carpal, que eles podem ser chamados por esse nome. Mas aqui em algumas espécies está fundido o primeiro e o segundo e o terceiro e quarto aqui no bovino, certo? E aqui a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem aquela fórmula vertebral lá,
a gente tem aqui essa planilha que mostra mais ou menos como é que estão dispostos esses ossos do carpo em cada espécie. Ah, professora, a gente vai ter que decorar isso? Não, não vou pedir para vocês decorarem isso, certo? Mas só que vocês entendam que tem essas diferenças nos ossos do carpo entre as espécies, tá? Então, se a gente olhar aqui, nós temos os 8 ossos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É porque aqui tá. Não, vamos contar só os que têm os nomes. Carpo radial, carpo intermédio, carpo ulnar, carpo acessório, que são da fileira proximal, e o primeiro, segundo e terceiro osso carpo da fileira distal, certo? O que acontece? Algumas espécies vão apresentar, não das nossas, né, dessas espécies que nós estudamos aqui, o intermédio carpial, que seria a fusão do osso carpo com o osso intermédio. Isso pode acontecer, às vezes, em alguns animais, mas, frequentemente, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o osso radial em todas as espécies, o osso intermédio em todas essas espécies que a gente estuda, tá? Doméstico. O carpo ulnar, em todas as espécies, e o carpo acessório. Na fileira distal, algumas espécies não apresentam o primeiro osso carpo. O equino e o suíno tem o segundo e o terceiro. Os ruminantes, todos, né? E o equino e o suíno tem o quarto. E o bovino, ovino e caprino, ao invés de ter o segundo e o terceiro, como o equino e suíno, eles vão ter esses ossos fundidos, o segundo e o terceiro fundidos, certo? Então, isso acontece, né? Essa diferença vai acontecer entre as espécies. Essa aqui é a espécie bovina, esses ossos carpos aqui são dos bovinos. Ó, pronto, da mão humana, né, que tem a fileira distal e proximal, com 4 ossos na região proximal e 4 ossos na fileira distal. Aqui, mais uma vez, o do bovino, né? O carpo radial, o intermédio e o ulnar. O segundo e o terceiro fundido e o quarto osso carpo. Esse aqui é o do equino, é uma vista palmar, ou seja, caudal, né, de costa, tá? Onde a gente tem a fileira proximal, e aqui, ao invés de ele usar aquela nomenclatura primeiro, segundo, terceiro, né, ele usou os nomes de cada osso, tá? Osso esfenoide, semilunar, psiforme, tá? Que é outra nomenclatura que é dada. Eu acho essa nomenclatura aqui mais simples. Eu me acostumei com ela, né? Mas aí, como eu peguei a imagem de outro lugar, já tinha, mas tanto faz. Eu aceito as duas. E isso aqui, como eu falei, forma ali a região do pulso do animal. Quando a gente vai observar, né, vai indo para a região mais distal, na fileira distal, ele vai se articular com os ossos metacarpais, ok? Que esses ossos metacarpais, no humano, deixa eu mostrar aqui a mão humana, são esses ossos aqui. Isso aqui ainda não é dedo, tá? Esses ossos aqui são dessa região da mão humana. Então, são os ossinhos que a gente palpar aqui, se vocês tiverem curiosidade de palpar, vocês conseguem sentir mais ou menos esses ossos, tá? Então, esses são os ossos do carpo. Os dedos, as unhas tão bonitas, os dedos, né, são formados pelas falanges, tá? Primeira, segunda, terceira falange. Falange proximal, média e distal, tá? Então, os dedos começam, né, que no caso do polegar são 2 falanges, né? Falange proximal e a distal. E nos outros dedos, a proximal, a média e a distal, certo? E nos animais, esses ossos do carpo
vão depender do número de dedos, mais ou menos, que esses animais têm. Então, não é a mesma disposição. O homem, o ser humano, ele tem 5 ossos metacárpicos e 5 dedos. Nas espécies animais, né, vai ser um pouco diferente, tá? Então, originalmente, né, quando a gente fala do homem, existem 5 dedos, tá? E os metacarpos, eles são designados com esses, né, de acordo com esses dedos, da região média para a região lateral. Medial para lateral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. Primeiro osso metacarpo, segundo, terceiro, quarto, quinto osso metacarpo. Como é que isso acontece nas espécies de interesse zootécnico? Os equinos, eles têm o primeiro e o segundo dedo e o quinto dedos ausente. Então, eles também não têm esses ossos metacárpicos, tá? O segundo e o terceiro dedo, eles também não têm, mas eles têm o segundo e o quarto, desculpa. O segundo e o quarto dedo, o equino, também não tem. Mas o segundo e o quarto osso metacárpico, ele é reduzido. A gente vai ver na imagem. E ele tem só o terceiro dedo. Não vou fazer aqui, não, vou mostrar só o terceiro dedo assim mesmo. Eles têm só um grande terceiro dedo, que vai carregar, né? Ele tem, aí vai ter um grande osso metacárpico que vai sustentar esse terceiro dedo, tá? Então, eu vou lá para a imagem. Então, aqui a gente tem um metacarpo de equino, que é o terceiro osso metacárpico, com os dois pequenos ossos metacárpicos reduzidos, aqui na região palmar posterior. E essa mesma fórmula que serve para o membro anterior vai servir para o pé também. Então, a mão e o pé vão ter essa mesma disposição de ossos quando chega, né, só que em vez de metacarpo, em vez de osso do carpo, vai ser chamado de tarso, e em vez de metacarpo, vai ser de metatarso. Mas vai ser essa mesma quantidade de ossos. Então, o equino tem o terceiro osso metacarpo, com o segundo e quarto osso metacarpo, no caso aqui o medial é esse, no caso é uma mão esquerda. Então, o segundo e o quarto osso metacárpico é bem rudimentar, eles são atrofiados, digamos assim, porque eles não têm que sustentar nenhum dedo, tá? Então, eles estão reduzidos, ok? Deixa eu ver aqui O bovino, né? Os ruminantes, de uma forma geral, eles são animais que têm 2 dedos, tá? Eles têm 2 dedos. Então, eles têm 2 ossos metacarpos, que são o terceiro e o quarto, que vão sustentar o terceiro e o quarto dedo, tá? Só que esses ossos, eles estão bem fundidos. Eu não sei por que eu não coloquei uma imagem. Vou ficar devendo a vocês essa imagem. Ficar devendo a vocês, eu posso. O osso metacárpico do bovino, que é o terceiro e o quarto, vocês vão ver um sulco medial aqui, que são os 2 ossos que se fundiram, eles estão uma estrutura só, mas tem é um sulco, que a gente chama sulco com L, S-U-L-L-C-O, né? Que é uma fenda, quase uma fenda, assim, que você percebe, consegue enxergar que ali existiam 2 ossos anteriormente, certo? Então, ele basicamente só tem esses dois ossos fundidos. O suíno tem o terceiro e o quarto, que sustentam os seus dedos principais, e tem o segundo, então ele tem o terceiro e quarto, que sustentam os dedos principais, e o segundo e o quinto, reduzidos, os ossos metacárpicos, que vão sustentar 2 dedinhos reduzidos também, que não tocam nem o chão. Então, quem lembrar uma pata de suíno aqui, eu acho que mais na frente eu tenho isso para vocês. E os carnívoros,
tem o primeiro dedo bem reduzido, o segundo e o quinto curto, e o terceiro e o quarto longo. Então, na verdade, os ossos metacarpos são desse jeito, e acaba que os ossos das falanges dos dedos também, né, são dessa forma. Então, aqui o que eu estou falando é dos ossos metacarpos, mas acaba que os dedos seguem essa mesma, né, configuração. Então, no caso, um cão, ele vai ter 4 dedinhos pisando no chão e ele tem um dedinho acessório ali, que nem encosta, porque o metacarpo dele, do primeiro dele, é tão curto, aí o dedo acaba ficando curto também. E os dedos, na verdade, são formados por 3 ossos, que são chamados de falanges, tá? Falange proximal, falange média e falange distal. Todos os animais, de uma forma geral, eles pisam com a terceira falange. É como se eles estivessem sempre de ponta de pé, né? Então, eles pisam o chão com a terceira falange, tá? E quando a gente fala dos dedos, né, o equino, ele possui um único dedo, sustentado por aquele osso do terceiro metacarpo, que é o terceiro dedo dele. O bovino tem o terceiro e o quarto dedo, que são os principais dedos desenvolvidos. O suíno tem o terceiro e o quarto dedo principais, tocando no chão, e tem 2 dedos acessórios, o segundo e o quinto. E os carnívoros têm um dedinho reduzido, o segundo e o quinto é curto, e o terceiro e o quarto mais longos que tocam. Então, os ossos dos dedos, eles estão relacionados com os ossos do metacarpo, como eu falei anteriormente. Aqui a gente tem um dedo esquerdo do equino. Confesso a vocês que entre um dedo esquerdo e um dedo direito, é difícil conseguir identificar, tá? Os ossos são muito parecidos, até do metacarpo mesmo, né, já fica difícil, tá? Então, aqui a gente tem... aqui tá errado, tá? Não é ossos metacarpais, não. São ossos do dedo do equino, eu esqueci de trocar o título. Então, a gente tem a falange proximal, a falange média e a falange distal. Entre a falange média e a distal, a gente tem um ossinho que funciona como um calço para poder a articulação ficar mais bem feita, que é esse osso navicular, tá? E esses ossos sesamoides, eles ficam dispostos nessa região posterior aqui, na região palmar, tá? E funcionam como roldanas, porque existem os ligamentos que vêm do antebraço, passam pelo carpo e vão ligar para que ocorra a movimentação da mão por músculos que têm no antebraço. Então, a mão, ela se movimenta, nesse movimento aqui, por músculos que têm no antebraço. E esses músculos têm ligamentos que vão se ligar na mão. E eles passam nessa região. E esses ossinhos, eles ficam nessa região para evitar isso no animal, tá? Para evitar que quando essa mão se movimente, ocorra um pinçamento desses ligamentos entre esses ossos. Então, fica o osso, deixa eu mostrar aqui. Ó, tá aqui o carpo e a falange proximal. Se o ligamento viesse por aqui rente, podia ser que ele ficasse preso aqui quando ocorresse esse movimento. Então, o ligamento vem, passa por cima desses ossos sesamoides aqui e se ligam, tá? Ligamentos ou tendões, na verdade, né? Tendões também dos músculos, certo? Para evitar que essas estruturas, ligamentos ou tendões fiquem pinçadas quando ocorre esse movimento aqui, entre esses dois ossos, nessa articulação. Então, funciona ali como, né, mais para sustentação desses ligamentos. Aqui a gente tem uma pata de um cão, certo? Com os ossos do metacarpo, ossos do carpo, ossos do metacarpo,
no caso aqui, é uma vista proximal e de uma pata esquerda. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Primeiro, o osso metacarpo, segundo, terceiro, quarto. É um dedo acessório. E o segundo, terceiro e quarto dedo completos. O suíno, né? Primeiro, segundo e terceiro e quarto ossos metacarpos, com o segundo e o terceiro, não tem o primeiro, certo? É segundo, terceiro, quarto e quinto, desculpa. O segundo e o quarto curto, com dedos curtos também, e o terceiro e quarto metacarpos maiores, né? Com ossos, com dedos maiores também. Bovino, quando eu falo bovino, pensamos em ruminantes, os pequenos ruminantes também, ovino, caprino, são dessa forma. O terceiro e quarto osso metacarpos fundidos e sustentando os únicos dois dedos, o terceiro e o quarto dedo. O equino tem o segundo e o quarto osso metacarpo reduzido, com o terceiro osso metacarpo bem desenvolvido, segurando, né, sustentando o único dedo do equino, que é o terceiro dedo, tá? Mas sempre aqui a gente tem essa configuração, né, nos dedos das três falanges: falange proximal, falange média e falange distal, ok? Aqui a gente tem um membro torácico completo de uma ave, né? E a ave também tem dedos, tá? Na sua asa, a gente consegue encontrar 3 dedos: o terceiro, o segundo, o terceiro e o quarto dedo, bem reduzido. Sendo que o segundo é mais desenvolvido, o terceiro é mais desenvolvido e tem os ossos, em vez de ela ter ossos carpos e metacarpos, ela tem essas estruturas chamadas de ossos carpo-metacarpo, tá? Esse oitavo osso. E tem só aqui 2 ossinhos carpos, que é o sexto, que é o carpo unar, que se articula com a una, e o carpo radial, que se articula com o rádio. Então, é uma estrutura mais diferenciada das outras. Na verdade, cada espécie é bem diferente uma da outra, né? Se a gente for pensar e olhar bem direitinho, tá? E era isso, com relação. Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu volte alguma coisa? Podem abrir o microfone, falar. Nada, nada. Silêncio total. Foi porque a gente entendeu tudo, professora. Por isso o silêncio total. Então, eu vou fazer a prova agora. Bora, todo mundo, papel e lápis. Papel e lápis. Não, é porque é muita informação. Realmente não dá para ter nem dúvida, né? Porque é tanta coisa, dúvida, sabe nem, a gente Não não é, tem nem professora? como saber. A gente olha depois, porque fica gravada, né? Aí tem como a gente assistir Pega depois. as imagens. E eu posto o PDF também, tá? Para vocês, quem quiser Exatamente. imprimir, vocês baixam o PDF, pode ficar olhando depois, né? Então, pega o PDF para poder ter essas imagens, certo? Com relação às aulas anteriores também, né? Vocês estão assistindo essas aulas? Gente, não deixe de assistir. Eu vou já. Hoje a gente terminou o membro torácico. Segunda-feira que vem eu vou fazer a avaliação, uma atividade sobre isso. Eu vou postar essa atividade de manhã e deixar até 8 horas da noite, alguma coisa desse tipo, ser 18 horas, para vocês realizarem essa atividade. Vou postar na hora da aula e vou fechar 18 horas, certo? Sobre o membro axial, sobre o esqueleto axial e sobre o membro torácico. Fazer uma atividade só, certo? E vocês vão ter só o dia, não vai ser essa coisa de postar no dia e dar 2, 3 dias, não. Vai funcionar como uma avaliação, ok? Já vou marcar lá no mural, botar no mural do Classroom para vocês já irem estudando. Então,
peguem essa semana esqueleto axial e membro torácico. E eu vou fazer aos poucos para poder não acumular muita. E o membro pélvico eu vou fazer sozinho, porque realmente tem mais. Não é que tem mais estruturas, mas as estruturas têm mais detalhes. Então, são ossos com mais, né? Por causa do símbolo pélvico. A senhora deixa esse PDF disponível para a gente? Deixo. Deixo o PDF disponível. Quando eu postar a aula, eu já posto o PDF, tá certo? É até melhor para a gente também tentar estudar um pouco, né? Porque com o PDF vocês têm acesso a toda hora. Aí foquem nas imagens e nas estruturas dessas imagens, certo? Que vai ser mais uma prova mais de identificação, tá? De identificação do osso e de algumas estruturas do osso, ok? Então, era isso. Por hoje é só. Tenha um bom final da semana. Diga, Everaldo. A senhora fez uma pergunta na última videoaula a respeito da identificação lá do Uber. Isso, já me mandem. Não digam aqui, mandem lá. Certo, então tá bom. Certo? Só para depois, se possível... Dar o retorno. Isso, exatamente. Pra gente, você tá certo, então eu vou dizer. Realmente tem que ficar muito tempo observando, a gente não tem essa ainda essa habilidade, fica um pouco difícil, né? É difícil, mas assim, foi um desafio mesmo. E assim, uma dica, por exemplo, quando a gente fala do... Deixa eu abrir aqui o slide, a gente tem tempo ainda. Qual é a dica, né? Para saber, primeiro, tem que primeiro saber o que é cranial e o que é caudal na estrutura, né? Então, o que é caudal, o que é cranial. Então, a gente sabe o que é caudal e cranial pelas estruturas que tem nesse osso. Então, aqui a gente tem uma vista caudal do húmero, onde a gente tem a cabeça do húmero. Então, pela vista cranial, a gente não enxerga a cabeça do húmero. A cabeça do húmero, ela é mais caudal. E, no geral, aí, caudal, cranial. Agora, o que é medial e o que é lateral? Aí, você sabendo, eu estou vendo a vista cranial. Eu sei que esse lado é o medial. Medial é o lado de dentro, né? E esse é o lateral, então eu vou saber o que é esquerdo e o que é direito, tá? No geral, todas as saliências mais proeminentes, elas ficam lateral, na maioria dos ossos. Deixa eu ver se eu consigo. Não é fácil, não? Travou aqui o corpo. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, normalmente, essas saliências mais proeminentes ficam mais lateral para o osso. Inclusive, o cotovelo do animal, né, ele quando a gente viu lá no cotovelo aqui, né, no olecrano, ele é caudo lateral. Então, ele fica mais lateralizado. Né? Então, essas saliências ficam todas mais lateralizadas. Até porque se o animal... Tu imagina tu andar aqui, né, com as tuas pernas aqui e ter alguma saliência aqui, ou esse cotovelo ser mais medial e tu viver batendo teu cotovelo em ti mesmo, né? É meio complicado, então fica mais lateralizado, tudo que é mais saliente. Então, com essas dicas, né, do que é lateral, o que é medial, o que é cranial e caudal, é com ela que a gente se baseia, conhecendo essas estruturas, que a gente se baseia para saber. Então, aqui nessa caudal, essa aqui é a região medial, essa é a lateral. Quando eu viro, né, cranial, medial, lateral. E baseado nisso é que vocês vão dizer que osso, né, se é do lado esquerdo ou do lado direito. Então, coloquem lá, ver como vale um pontinho, eu não quero que ninguém responda aqui, não. E não vale dar dica para os colegas, não, porque perde ponto quem avisa o outro, e eu fico sabendo que eu tenho telepatia. Aí fica com, em vez de não ganhar o ponto, ainda perde um ponto. Professora, mas para responder lá não tem que botar nos comentários lá, aí os outros... É porque quem responder primeiro.
certo. Eu não vou dizer, até todo mundo respondeu, não vou dizer qual é o certo. Ah, bom. Eu já ia perguntar isso a Cássio também. Professor, eu tenho outra dúvida aqui. Diga. Como vai ser em relação à atividade? Vai passar no aquele formulário ou vai ser quiz de novo? Do formulário. Não vai ser quiz, não. O quiz eu faço só para atividadezinha, para vocês brincarem, tudo. É porque o quiz dá muito trabalho. Pois é, eu não sei por que, gente, aconteceu isso dessa vez, que eu sempre uso ele, sempre usei, sempre. Eu uso, inclusive, em sala de aula, aquele quiz. Eu faço com o pessoal em sala de aula. Só que dessa vez eu não sei que bug foi esse que deu. O semestre passado eu usei de boa, eu não sei o que aconteceu, não. Acho que eu esqueci como é que coloca, só pode, porque não sei o que aconteceu. Está certo. Mas vai ser formulário, viu? Com as imagens. Tá bom. Porque eu prefiro, até porque fica já a nota, é melhor de... Porque ali dá em porcentagem, eu não tenho como atribuir. Lá, por exemplo, lá eu atribuo por porcentagem. E não tem como eu colocar cada questão um valor diferente, é muito complicado, dá mais trabalho. E no Google Forms, não, eu já dou um valor a cada questão de acordo com a complexidade da questão, eu prefiro, sabe? Mais alguma coisa? Então, durante a semana, vocês vão estudar, já vão tirando dúvida, mandando mensagem, que eu vou tentando responder para vocês. Qualquer coisa, eu gravo até vídeos curtos, explicando alguma coisa, tá certo? Tá certo. Quem tiver dúvida, vai mandando. Tá, obrigado. Tá, pois bom final de semana, boas aulas ainda, né? Bom fim de semana e bons estudos. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.